Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, segundo ano. Olha só, hoje é quarta-feira, nossa aula de português. Ontem foi feriado, amanhã é feriado, mas hoje nós temos aula, né? Então, eu vou pedir primeiramente para que vocês peguem o livro de português e deixem aberto na página 88. É onde nós vamos começar a nossa tarefa de hoje. Olha só, lá na página 88, nós temos a leitura de um texto, essa questão número 1, porque essa letra C aqui em cima nós já fizemos. Então, vou fazer com vocês a leitura desse texto. Prestem atenção. Você sabia que os animais também sonham? As primeiras pesquisas sobre esse assunto começaram nos anos de 1960 e foi descoberto que os animais passam pelos mesmos estágios de sono que os seres humanos, porém de maneira mais rápida. Você já reparou que os animais se mexem quando estão dormindo? Isso significa que eles podem estar sonhando, portanto, não os perturbe. É um texto com uma curiosidade aqui para vocês sobre o sono dos animais, né? Olha só, a proposta é a seguinte: grife no texto anterior as frases pedidas utilizando cores diferentes. Então, vocês vão pegar as cores azul, verde e vermelho e vão fazer o seguinte. De azul, você vai sublinhar, grifar, ou seja, dar um traço por baixo de uma frase afirmativa. Precisa ser uma frase que termine com ponto final. Então, vocês vão procurar uma frase que tenha ponto final e vão sublinhar com lápis de cor azul. Depois, você vai pegar o lápis de cor verde e vai sublinhar uma frase exclamativa, ou seja, uma frase que termine com o ponto de exclamação. Depois, você vai pegar o lápis de cor vermelho e vai sublinhar uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta, porque é uma frase que termina com um ponto de interrogação. O ponto de interrogação é aquele que faz uma voltinha. Então, vocês vão pegar essas cores, vão sublinhar essas frases. Lembrando que a frase se inicia sempre em uma letra maiúscula. Então, se você viu o ponto, você vai procurar onde começou a letra maiúscula ali, antes daquele ponto, tá bom? Onde foi o início da frase. Você precisa ler a frase para ver se está com sentido, para ver se a frase é essa mesmo. Aí você vai lá e sublinha cada uma com uma cor diferente. Depois disso, vocês vão abrir o livro para mim na página 91. Olha só, a página 91, nós começamos aqui com algumas palavras e na frente dessas palavras vem o significado delas, do mesmo jeito que vem no dicionário, veio no livro de vocês. Olha só, muitas pessoas gostam de dar significado às palavras. Isso é feito principalmente por poetas. Veja o significado não formal dado a algumas palavras. Então, o poeta aqui, ele brincou com o significado das palavras, ele não colocou de forma séria, não. Ele fez uma brincadeira, fez como se fosse uma poesia com o significado das palavras. Olha que legal. Alegria, palavra que não consegue ficar quieta, parada. Ela sorri sem parar e, por causa disso, faz muitos amigos. Chocolate, palavra com cheiro e com gosto bom demais. Fantasma, palavra que assusta, porque pode ser boa ou má. Vive escondida pelos cantos, debaixo da cama e dentro do guarda-roupas. Mãe, palavra sinônimo de amor. Olha que legal. Sinônimos são palavras que têm um significado parecido ou semelhante, né? Então, ele colocou aqui que a palavra mãe é sinônimo de amor. Palhaço, palavra divertida, contagiante, que não tem medo de ser engraçada e por isso quer fazer as pessoas felizes também. Xereta é aquela palavra que ninguém viu, mas que estava lá disfarçando que não estava. Zumbido, palavra que faz zoom dentro do ouvido. Observe novamente as palavras destacadas e responda. Olha só, as palavras no dicionário, elas sempre vêm escritas e na frente vem o seu significado. Cada palavrinha do dicionário é chamada de verbete.
Então, aqui nós temos quantos verbetes? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbetes. E agora, nós vamos responder as perguntas relacionadas a esses verbetes aqui. Vamos lá. Letra A. Por que a palavra alegria é a primeira da lista? Lembra que eu já falei para vocês? No dicionário, as palavras vêm na ordem alfabética. Então, pensando nisso, você vai responder essa questão da letra A. Depois, você vai responder a letra B. Por que a palavra palhaço vem antes de xereta? Eu não acabei de falar que as palavras do dicionário elas não vêm em ordem alfabética? Então, você vai responder para mim, observando a primeira letra de cada palavra. Por que a palavra palhaço vem antes da palavra xereta? Depois que vocês terminarem, não esqueçam de fazer o ponto final nas frases e começar suas respostas com a letra maiúscula. Quando você vai responder, o porquê da sua frase, ele é juntinho e é sem acento, tá bom? Agora vamos continuar. Número 6. Assinale em cada alternativa a forma correta de escrita das expressões. Olha só, eu tenho lá por enquanto junto e por enquanto separado. A palavra por enquanto, ela é escrita corretamente separada. Nós temos de repente e de repente. De repente junto está errado. De repente separado está correto. Então, você vai marcar um X sempre do lado correto, onde a tia Virgínia já até sublinhou aqui para vocês, porque eu vou explicando. O ok, ele é escrito separado na forma correta. O por favor, ele é escrito separado da forma correta. Embaixo e em cima, gente, é o seguinte, essas palavras vocês vão encontrar mais elas escritas dessa forma aqui, junta. A palavra embaixo, por exemplo. Mas a palavra embaixo separada, ela existe também em certos contextos. Então, você pode marcar um X nas duas. Mesma coisa é a palavra em cima. A palavra em cima, junto, existe também. Porém, vocês vão encontrar ela escrita mais de forma separada. Mas aí você marca um X nas duas, porque as duas são possíveis de serem encontradas na língua portuguesa, tá bom? Na questão número 7, nós temos um trava-línguas. Leia depressa sem tropeçar e sem deixar sua língua travar. O que são trava-línguas? Os trava-línguas são frases que nós precisamos ler rapidinho e por causa de repetir várias sílabas, de repente a nossa língua pode travar na hora da leitura, por isso que se chamam trava-línguas. Até tu, seu urubu, que era a pele do tatu? Letra A, o que vocês vão fazer? Circular as palavras que terminam com a vogal U. Todas as palavras que terminam com a vogal U, você vai circular. Depois, na letra B, está perguntando assim, por que essas palavras são escritas com U no final e não com a letra O? Vamos ver bem. Tia Virgínia explicou para vocês na última aula como nós fazemos para encontrar a sílaba tônica das palavras, ou seja, a sílaba mais forte. Quando nós queremos encontrar a sílaba tônica de uma palavra, basta nós chamarmos pela palavra, que aí você vai descobrir. Aquela parte onde você mais demora é a sílaba tônica. Por exemplo, urubu. Qual que é a sílaba tônica de urubu? É o bu. Tatu. Qual que é a sílaba tônica de tatu? É o tu. Foi a parte que eu mais demorei para falar. Então, por que essas palavras foram escritas com U no final? Porque, de acordo com a regrinha, toda vez que a sílaba tônica é a última, a palavra será escrita com U. Toda vez que a sílaba tônica é a penúltima, a palavra será escrita com O. Então, por que essas palavras foram escritas com U no final? Porque a sílaba tônica é a última, ou porque a sílaba tônica a sílaba mais forte é a última sílaba. Toda vez que a sílaba mais forte for a última sílaba, você vai colocar a vogal U no final da palavra, em vez da vogal O. Lá na questão 8 da página 93.
Neste capítulo, você trabalhou com o dicionário e aprendeu o que é um verbete. Com o colega, complete os diagramas a seguir sobre tudo o que vocês descobriram e aprenderam com esse trabalho. Ao final, faça a correção dessa página com seus colegas e professor. Olha só, nós vamos colocar aqui o significado de verbete. O que eu falei com vocês no início desta aula? Eu falei com vocês que as palavrinhas do dicionário, elas são chamadas de verbetes. Então, nós vamos colocar o significado de verbete. Verbete é cada palavra do dicionário. É só você colocar isso aí dentro deste retângulo. Verbete é cada palavra do dicionário. E onde eles são encontrados? Eles são encontrados em enciclopédias e dicionários. Tia, mas o que é enciclopédia? Enciclopédia são livros que eram usados mais antigamente, porque as pessoas não tinham tanta facilidade para fazer uma pesquisa, por exemplo, acesso à internet. Então, as pessoas iam a bibliotecas e faziam suas pesquisas e utilizavam as enciclopédias para fazerem suas pesquisas. Dentro das enciclopédias, elas encontravam aquilo que elas estavam procurando, porque tinham enciclopédias de vários assuntos. Então, eram livros para fazer pesquisas, as pessoas usavam para fazer pesquisas, tá bom? Então, ó, eles são encontrados em enciclopédias e dicionários. Aí, aqui embaixo, nós vamos completar. Encontramos informações científicas sobre temas pesquisados, ou seja, nas enciclopédias, nós encontramos informações científicas sobre os temas pesquisados. Encontramos informações como, agora esse quadrinho do lado de cá está falando sobre os dicionários. Nos dicionários encontramos informação como o significado da palavra, a sua classe gramatical, ou seja, se a palavra é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. E também, por último, está escrito assim: encontramos informações como a palavra separada em sílabas, porque no dicionário, normalmente, as palavras já vêm com sua divisão silábica. Então, ficou dessa forma. Do lado esquerdo aqui, nós falamos sobre as enciclopédias, que têm informações científicas. Você vai colocar apenas a palavra científicas aqui para completar a frase. E do outro lado, nós completamos assim: encontramos informações como o significado da palavra, a sua classe gramatical, a palavra separada em sílabas. Agora, eu vou explicar para vocês a atividade de casa. O ou U, questão 9. O professor ditou algumas palavras. Veja como um aluno as escreveu. Se a escrita da palavra estiver correta, faça um pequeno certo, igual está aqui. E se estiver errada, marque-a com um X. Então, você vai ler as palavras e se estiverem corretas, você vai fazer um certinho. Se estiverem erradas, você vai marcar com um X. Agora, reescreva corretamente as palavras que foram registradas de maneira incorreta. Todas aquelas palavras que estiverem incorretas, você vai escrever nessas linhas aqui. Para fazer essa atividade, você precisa lembrar da regrinha. Por exemplo, a palavra machucado. Machucado. A sílaba tônica de machucado é o K. Então, a palavra machucado, ela não pode terminar com U. Ela vai terminar com a vogal O. Outra palavrinha, bonito. 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 A sílaba tônica é o Ni, porque eu demorei mais, ó. Bonito. Se a sílaba tônica é o Ni, está correta, pois a palavra bonito tem que terminar com a vogal O, porque a sílaba tônica é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, termina com a vogal O. Quando a sílaba tônica é a última, termina com a vogal U. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. A gente não pode esquecer disso. Número 10, bancando o detetive.
Pare e observe o que está acontecendo em sua sala de aula. Em seguida, construa 3 frases declarativas que revelem, por exemplo, o que algum colega está fazendo, como está a sua professora, vai ser divertido. Como vocês não estão no ambiente escolar, vocês não estão na sala de aula, você vai observar o ambiente aí na sua casa, o que estiver à sua volta no momento em que você estiver fazendo essa atividade. Então, você vai observar e vai escrever 3 frases declarativas, declarando alguma coisa, ou seja, falando sobre alguma coisa que está acontecendo à sua volta. Você vai criar 3 frases sobre o que está acontecendo à sua volta, aí na sua casa, no momento em que você estiver fazendo. Na letra B, descubra a palavra intrusa em cada grupo. Ela está escrita incorretamente. Pinte-a com um lápis colorido e faça no espaço a correção da escrita, mostrando por que a palavra que você marcou não pode permanecer no grupo. Então, você vai pintar a palavra que está incorreta e depois você vai corrigir essa palavra, mostrando que ela não pode estar ali entre as outras porque ela está escrita de maneira incorreta, tá bom? Em cada conjuntinho desse aqui, em cada questão dessa aqui, você vai encontrar uma palavra que está escrita de modo incorreto. Letra C. Utilize a palavra tontura para construir uma frase exclamativa que dê a ideia de surpresa ou admiração. Então, você vai escrever uma palavra, uma frase que termine com o ponto de exclamação. E lá na última, depois da letra C, tem um QR Code para vocês acessarem. Olha que legal. Como se escreve? Nesse jogo, selecione a letra correta para preencher os espaços vazios nas palavras. Mas lembre-se, nem sempre a pronúncia corresponde à escrita. Então, é uma coisa bacana para vocês assistirem aqui após a atividade, tá? Só colocar a câmera do celular para escanear o QR Code. A tia Virginia hoje passou também para vocês, além da atividade de casa, uma cópia, tá bom? Para vocês fazerem. A cópia vai ser uma quadrinha lá da página 60. O que é uma quadrinha? Uma quadrinha é um poemazinho que tem apenas 4 versos. Então, você vai fazer a sua cópia bem caprichada, não esquecendo de colocar o cabeçalho, Sistema Educacional Único, data, e depois iniciar a sua cópia, fazendo a letrinha na pauta, caprichando do jeito que a tia Virginia sempre pede. Não se esqueçam. Então, tem a página 94 e 95 para ser feita em casa. Tem também a cópia da página 60, quadrinha número 1. A tia Virginia vai postar lá na plataforma qual é a atividade que vocês precisam fazer. Isso tudo que eu falei aqui, tá bom? E a explicação da atividade aqui para as pessoas que perderam a aula ao vivo. Tudo bem? Então, ó, fiquem com Deus. Amanhã é feriado, não tem aula, mas sexta-feira nós temos aula de redação e geografia, tá bom? Então, espero vocês. Estou gostando muito da participação de cada um, da presença de vocês nas nossas aulas. Está sendo muito bacana para mim. Espero que esteja sendo para vocês também, tá bom? Se Deus quiser, daqui a pouquinho nós estaremos juntos na nossa sala de aula, né? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula na sexta-feira, tá bom? Ó, beijo, tchau, tchau.